Aconteceu na ETEC Professor Jadir Salles, na cidade de Porto Ferreira, a quarta edição da Expo ETEC. Este evento aconteceu para mostrar a todos trabalho dos alunos do ensino médio e cursos técnicos da escola. No evento deste ano teve uma novidade, que foi a chamada Caverna do Preconceito, uma sala onde os visitantes puderam assistir palestras, receber orientações e saber das dificuldades que as pessoas portadoras de necessidades especiais apresentam. Essa ideia foi da professora da ETEC, Érica Serra, que nos explicou a respeito desta ideia. O projeto Informar para Não Discriminar ele já está na terceira etapa. O intuito dele foi sempre trazer um pouco da realidade das pessoas deficientes, a rotina dela, o que elas são capazes de fazer para os alunos do ensino convencional, do médio, e também alunos do técnico, que eu dou aula. Então a gente trouxe palestras, trouxe situações em que eles se colocavam como deficientes, para ter uma noção de como que é essa realidade. Então assim, o retorno foi muito bom, desde a primeira etapa do projeto, conseguimos patrocínio, fizemos na primeira vez uma cartilha informativa, agora dessa vez a gente quis trabalhar com a Caverna do Preconceito, que fala sobre alguns tipos de discriminações, e trouxemos deficientes também e familiares de deficientes para fazer as palestras aqui. Então fizemos várias conversas onde eles contavam um pouquinho da rotina deles no dia a dia. E o intuito foi esse, de trazer para a realidade do adolescente, do adulto, que não tem um deficiente em casa e que não porta nenhum tipo de deficiência, quais são as dificuldades dessa realidade que fica tão distante. A aluna Isabelle Natani sentiu as dificuldades de portadores de deficiência visual, onde simulou, com os olhos vendados, a locomoção e o grau de dificuldade destas pessoas. Eu não sabia que era tão difícil. A limitação faz com que ele tenha que compensar a falta de visão dele de outra forma. Então a percepção, a audição, o tato, ele sente tudo mais forte. Então eu tive que ir daqui na quadra andando um percurso que eu levo menos de 1 minuto para fazer, eu não consegui fazer em 25. Eu tive que ir de olhos vendados e com a bengala e eu não consegui fazer ele inteiro. Na quadra eu tive que pedir ajuda para alguém para andar lá dentro porque eu não conseguia andar, porque você acha que está andando em linha reta, mas você não está andando em linha reta. Então você tem que sentir mais, você tem que ouvir mais, tem horas que você tem que parar para ouvir e sentir onde você está. Então eu achei que as pessoas deviam se conscientizar um pouco mais de que não é tão fácil assim. E é esquisito falar isso, mas às vezes a gente tem que ficar cego para poder enxergar a vida. Então para mim foi uma experiência única, eu acho que todo mundo tinha que passar por isso pelo menos uma vez para entender o que é ser cego, para poder respeitar um pouco mais. Já os alunos Leonardo Caldeirão e Pamela Gomes da Silva passaram por situações de locomoção de um cadeirante e também relataram esta experiência. Como lição, tem que ter um bom preparo físico, porque exige muita força nos braços para o manejo da cadeira de rodas. Aqui na ETEC a gente está com uma boa acessibilidade para esses cadeirantes, então eu consegui fazer o percurso desde a sala de aula até a quadra. E a lição é que são pessoas como nós, apesar de ter deficiências, e a gente precisa ajudar, a gente precisa ter essa vontade de ajudar qualquer pessoa, seja uma pessoa normal, uma pessoa com deficiência física ou com qualquer tipo de deficiência. Foi difícil, né? Que ninguém está acostumado, pode acontecer com qualquer um e deve ser bem duro lidar com essa situação. Mas devido à acessibilidade da escola, acho que foi mais fácil. Nas ruas deve ser diferente, deve ser mais difícil, as calçadas, a reação das pessoas que também. Então foi bem difícil. O que você leva como aprendizado tudo isso? Que a gente sempre tem que parar de reclamar das coisas fúteis da vida, que a gente tem que agradecer e olhar também, que isso ninguém está desprevenido, ninguém está... todo mundo pode acontecer isso com qualquer um, então a gente tem que agradecer tudo que a gente tem. E você passaria essas orientações para as outras pessoas? O que é importante todo mundo saber é que quando vê algum deficiente físico ou visual, tentar ajudar ele, porque, por exemplo, um dia na rua eu estava andando e tinha um deficiente físico que eu não conseguia subir na calçada porque tinha um carro na frente da vaga do deficiente com a rampa. Então, essa conscientização leva a pessoa. Então, com a conscientização, a gente pode fazer uma sociedade melhor.
As alunas Vitória Rocha e Juliana Garbim estiveram na APAE de Porto Ferreira e disseram que o projeto proporcionou isto. Eu tive uma experiência muito boa, gostei muito de conhecer a APAE e assim, eu tive um aprendizado grande, que observei que todos nós somos iguais, que nós não devemos ter essa discriminação contra eles, que tudo que eles precisam também é do nosso apoio, da nossa ajuda para que isso não ocorra discriminação, essas coisas. E você, Juliana, qual a experiência que você tira? Para mim foi muito enriquecedora a visita, conhecer essas pessoas, mostrou uma força muito grande de vontade das mães, das crianças. Você vê as coisas de uma maneira diferente, o ensino deles na APAE é bem preparado, eles têm diversas atividades como a gente tem na escola, é um tratamento muito especial. Alana Munhoz, aluna também da ETEC, foi a produtora dos vídeos que foram apresentados na Caverna do Preconceito e disse que após esse trabalho mudou muito o seu conceito sobre viver. Mudou bastante o meu conceito sobre viver, porque é diferente olhar uma pessoa na rua sem saber o que se passa, sendo homossexual, sendo negra, porque um dos vídeos que eu passei é sobre um negro que ele está numa rua e uma mulher atravessa com medo de ser assaltada, e ela é assaltada por 2 pessoas brancas. E isso, querendo ou não, acontece com todo mundo hoje em dia. O diretor da ETEC em Porto Ferreira, professor Ricardo Francalassi, disse que neste ano a Expo ETEC veio com esta inovação social. Ela tem sido um pouco diferente esse ano das outras ETECs. Na verdade, a gente sempre pretende melhorar e está melhorando. Quanto a esse aspecto social, foi uma inovação e está sendo bastante aceito pela sociedade, pelos alunos de várias escolas que têm visitado, até está surpreendendo. Inclusive os nossos alunos têm participado ativamente e já procurando fazer alguma coisa em função disso, mudando até a maneira de enxergar. De Porto Ferreira, Osni Martins para a TV Mix Regional.